Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa Diabetes 130. Aqui eu falo de educação em diabetes, de como você pode baixar a sua glicemia, a sua diabetes para 130 após a refeição, de uma forma simples e vantajosa para você. Eu sou Marcilene, sou enfermeira e nossa aula de hoje é como a diabetes alta afeta o seu coração. Como a diabetes de 200, a glicemia de 200, afeta o seu coração por dentro. E o que a gente vai ver nessa aula de hoje? Como acontece isso por dentro, você vai entender detalhes que vão fazer a diferença no seu dia a dia do porquê essa diabetes de 200, essa diabetes alta afeta o seu coração e o melhor, pontos chaves que você pode fazer a partir de hoje, no seu dia a dia de uma forma simples, para evitar várias consequências para o seu coração, para as suas veias e artérias, causada pela essa diabetes de 200. E se já tiver alguma consequência, de como não aumentar ou não agravar essas consequências da diabetes alta, dessa diabetes de 200, para o seu coração, para as suas veias e artérias. Essa série de aulas, ela faz parte de uma playlist que eu estou criando, ou já criei, chamada Diabetes Alta, o perigo que você não viu. O objetivo dessa playlist, dessa série de aulas que eu estou gravando, é para te mostrar que a diabetes de 200, a diabetes alta, a diabetes tipo 2, que você não sente nada, ela esconde perigos que você não consegue ver. Não consegue ver. E aí, às vezes, quando você consegue ver, já está instalado essas consequências. Então, o objetivo dessa playlist é que você veja esses perigos e evite chegar nessas consequências da diabetes alta, da diabetes de 200, da diabetes de 200. E você vai entendendo por que eu afirmo que diabetes de 200 é um dos maiores perigos para ter problema na diabetes tipo 2. Dependendo de quando você está vendo esse vídeo, ou eu já gravei todas as aulas, ou estou gravando. De qualquer forma, vá lá nessa playlist do YouTube, do canal Açucareto, Diabetes Alto, o perigo que você não viu, e veja todos os vídeos. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida e no seu controle da diabetes. Então, vamos para a nossa aula. E para a gente ter clareza, para a gente entender como essa diabetes de 200, essa diabetes alta, afeta o seu coração por dentro para gerar várias consequências, a gente precisa entender por onde esse açúcar, esse açúcar de 200 passa e por que esse sistema, esse coração é afetado. Tudo bem? Mas antes, já te inscreve no canal e curte esse vídeo para que eu te mande, o YouTube te entregue, você não perca mais nenhum vídeo sobre diabetes tipo 2 para te ajudar a baixar essa diabetes para 130 pós-refeição. No nosso sangue tem glicose. É um açúcar, um formato de açúcar que o nosso corpo absorve. Se ele não estiver lá, a gente morre, literalmente. Mas se ele tiver em excesso, dá problema. E a gente vai entender no decorrer tanto dessa aula como de outras dentro do canal Açucareto. Então, a glicose, ela está presente no nosso sangue. E esse nosso sangue, ele passa pelo nosso coração e as nossas veias e artérias. Como ele passa pelo nosso coração, pelas veias e artérias, a gente tem veias e artérias da cabeça aos nossos pés. Essas veias e artérias é que levam o nosso sangue, levam e trazem o nosso sangue, né? Que a gente já vai entender esse sistema para você evitar os problemas que essa diabetes de 200 traz para o seu coração. Então, como o açúcar, ele está no sangue, tá? Ele está no sangue. Ele passa pelo sangue. Ele passa pelo sangue. E esse sangue a gente tem em todo o corpo, ele vai girar em todo o corpo.
Se ele tiver em equilíbrio, ele não vai dar problema. Mas se ele tiver em 200, ele vai dar problema. O perigo que começa, está escondido, o primeiro perigo aqui, é que com a diabetes 200 você não sente nada. Quando você sente algum sintoma, algum mal-estar, já está afetado, o corpo já tá lesionado por dentro. Então, essa aula é para que você identifique o perigo antes que aconteça e evite que esse perigo aconteça. Então, a glicose, o açúcar, ele passa por todo o nosso coração, veias e artérias. E como ele é um sistema que ele é um componente que passa por todo o nosso corpo, o nosso sistema vascular, né, cardiovascular, coração, veias e artérias, que é o que compõe nosso sistema cardiovascular, é o mais afetado pela diabetes alta, inclusive pela diabetes de 200. E para a gente entender esses detalhes, que vai ser importante para você saber evitar isso, entender e saber o porquê você está fazendo, a gente vai entender só um pouquinho da função do coração, das nossas veias e artérias. Nosso coração, ele é como se fosse, comparando com a nossa caixa d'água, né? Seja do seu prédio, seja da sua casa. E as nossas veias e artérias, nosso sistema de distribuição de água para a nossa casa. Então, o coração é quem joga sangue por todo o corpo. Então, imagina a força que ele tem que fazer para ele jogar sangue lá para o teu cérebro, lá para a pontinha da última célula da sua cabeça, até para a última célula do seu pé. Então, ele tem que ter muita força. E quem leva esse sangue, a gente chama de artérias. São os nossos vasos, os nossos canos, né? Mais fortes e mais grossos. E quem traz esse sangue para o coração de volta são nossas veias. Nossas veias. Então, a gente tem um sistema fechado. Esse sangue, ele é bombeado do coração, vai pelas artérias, né? Que a gente costumeiramente na parte didática a gente coloca como os vasos vermelhos, e as veias recolhem esse sangue que manda para o coração, esse coração manda para o pulmão volta para o coração e distribui para o nosso corpo todinho. E isso ele é importante, por quê? Porque o nosso corpo ele precisa de nutrientes que o sangue leva o tempo todo, senão a gente morre, certo? Então, como o sangue vai estar circulando o tempo todo e a glicose ela é parte desses nutrientes, se ela estiver alta, se ela estiver de 200, esse sistema ele vai ser mais afetado. E a gente vai entender detalhes daqui a pouco. E por que a glicose ela afeta tanto o nosso sistema, nosso coração, nosso sistema cardiovascular, coração, veias e artérias? O açúcar, ele é muito importante para o nosso corpo. Se a gente não tiver açúcar no sangue, a gente não usar açúcar, a gente morre. Eu gosto de falar açúcar porque às vezes a gente acha que o açúcar é somente açúcar de mesa, né? Que a gente coloca no café. Mas açúcar é um apelido que se dá, e apelido para se dar um formato, né? E aí a gente tem vários formatos. E dentro do nosso sangue, esse combustível que chega no formato de glicose, que é um tipo de açúcar. É um formato químico mesmo, né? Então, o açúcar de mesa, por exemplo, ele tem dois formatos, a glicose e a frutose, que se chama sacarose. Mas o que eu quero que você fixe aqui, açúcar, ele é um formato. Esse formato que o nosso corpo absorve se chama de glicose. E quando a gente come, a gente pode comer várias coisas e que boa parte, por exemplo, a parte dos carboidratos, maior parte dos carboidratos vai gerar a glicose no sangue,
parte de proteínas que a gente come vai gerar glicose no sangue, uma pequena parte de gordura que a gente come vai gerar glicose no sangue. E se a gente não gerar da nossa alimentação, o corpo dá um jeito de reproduzir glicose, daquela glicose que está estocada lá no fígado, lá no músculo, ele dá um jeito de desfazer aquele formato para formar glicose para usar. Para você ter uma ideia, ele faz isso porque a glicose e o açúcar ele é importante para o nosso corpo, para o funcionamento do nosso corpo. Mas ele tem que estar na medida certa, senão gera problemas e a gente vai entender por quê. Essa glicose ela é tão importante para dar energia para a gente. Como a gente está falando do coração, a gente vai trazer o coração como exemplo. O próprio coração, ele usa glicose, ele usa açúcar. O coração, ele é um músculo forte, para que ele consiga bombear esse sangue para todo o nosso corpo, recolher esse sangue de todo o nosso corpo, jogar para o pulmão para oxigenar, com o nutriente necessário, mandar de novo para o nosso corpo todo, e fica esse sistema, né? O nosso coração, se ele parar, a gente sabe o que acontece. Mas ele não é um sistema que não para. E desse sistema que não para, a gente usa glicose. E no próprio coração, o coração ele é um músculo formado por células estriadas. Então, quando a gente fala de células, são um formato mesmo, estruturas parecidas para formar algo. Por exemplo, a gente tem as células cardíacas. E toda célula, ela usa glicose, umas mais e outras menos. Mas todas do nosso corpo, ela usa açúcar. Por isso que ele é tão importante. Inclusive, o nosso coração, o músculo do nosso coração, também usa açúcar para ficar forte, né? Não é só açúcar que o nosso corpo usa vários nutrientes, mas o açúcar, a glicose, é um componente muito importante para que a gente chame de gere energia, né? O nosso combustível é como se fosse a nossa gasolina. E aí você pode estar se perguntando, Marcilene, se a glicose é tão importante, por que ela faz mal para o coração? E mais, né? Você fala de açúcar, que é tão importante, mas me dizem que diabético não pode comer açúcar. Se a gente não tiver açúcar no sangue, no corpo, a gente entra, não sei se você já ouviu falar num termo chamado hipoglicemia. Um açúcar baixo no sangue, que dá tonteira, piripaque, desmaio, inclusive morre. Então, para você ver que o quanto ela é importante, mas ela tem que estar em equilíbrio. E a gente vai entender por que ela é tão importante, por que ela faz mal para o nosso coração. Em excesso, tá? A glicose, ela é importante, ela é essencial. Sem ela, a gente não sobrevive, mas ela deve estar em equilíbrio no nosso sangue, inclusive em equilíbrio acumulado no nosso corpo. Quem equilibra essa glicose, esse açúcar no sangue, é a insulina, que é um hormônio que é produzida pelo pâncreas. Esse hormônio eu falo em vários vídeos aqui do canal, inclusive está nessa playlist que a gente está fazendo agora. Então, quando a gente começa a comer e começa a aumentar essa glicose no sangue, automaticamente o pâncreas começa a produzir essa insulina para que a glicose que está presente aqui no sangue em excesso fique em equilíbrio. E a gente vai entender o que é uma glicose em equilíbrio para a pessoa que tem diabetes tipo 2 e até para a pessoa que não tem diabetes, tudo bem? Então, a glicose ela tem que estar em equilíbrio. Ela é essencial, se ela não tiver, a gente morre, mas em desequilíbrio, ela causa vários problemas, tá? Na diabetes tipo 2, a pessoa ela tem a insulina para equilibrar esse açúcar no sangue.
porém não funciona direito, ela funciona só um pouquinho e acaba ficando esse excesso de açúcar no sangue. E aqui que eu quero te chamar a atenção que por essa insulina não funcionar direito, a maioria das pessoas que tem diabetes tipo 2, ela tem insulina, mas não funciona, e por esse detalhe é que você pode consertar essa diabetes por dentro. Aliás, você é o único tipo de diabetes, você que tem diabetes tipo 2, é o único tipo de diabetes que dá para consertar por dentro. A diabetes tipo 1, a pessoa não produz nada de insulina. Diabetes causada por acidentes, causada por outras situações, dificilmente a gente consegue consertar essa diabetes por dentro. Tá? E aí a gente vai entender exatamente o que é essa diabetes por dentro. Então a glicose, ela deve estar em equilíbrio, e quem equilibra essa glicose no sangue, esse açúcar no sangue, é a insulina. É a insulina. Se ela está desequilibrada, ela causa problema. Mas quem não tem diabetes? Quem não tem diabetes, né? Com essa glicose equilibrada. Então, quando a pessoa não tem diabetes e essa insulina está funcionando, né? Se a pessoa não tem diabetes, a insulina está funcionando. Se ela come em excesso de glicose, se ela oferta bastante alimentos em quantidade ou com muito açúcar, essa glicose, o pâncreas produz a insulina e essa insulina tira esse excesso de açúcar do sangue e acumula. Ele acumula primeiramente no fígado para ser usado por uma questão de reserva, de quando você estiver dormindo ou quando você estiver em jejum prolongado, né, passar horas sem comer, o corpo vai lá, tira do fígado e reverte em glicose para reusar aquilo que ela acumulou. Acumula nas gordurinhas, que é a maior parte que acumula, e quando tem muito excesso de glicose, muita comida, você está ofertando muito açúcar para o seu corpo, ou vários alimentos, né, que vão gerar glicose, que lembrando que proteína e açúcar e gordura também vão gerar um pouquinho de açúcar no sangue, então não é só o carboidrato. Quando você tem excesso, você vai acumular na barriga, é onde tem espaço para acumular mais. E aí eu vou gravar um outro vídeo, uma outra aula sobre gordura abdominal, que é o maior causador de diabetes e o que mais te impede de baixar essa glicemia, que provoca para que essa insulina não funcione cada vez mais, que a gente chama de resistência à insulina. Mas aqui eu vou gravar uma outra aula, porque aí fica melhor, senão essa aula fica longa demais. Eu já falo muito, então vai ficar longa demais. Mas eu prometo que eu vou gravar uma aula dentro dessa playlist de gordura abdominal, como ela te impede de baixar essa diabetes, tá bom? Então, a pessoa que não tem diabetes, ela pode ofertar, não deve, mas ofertar bastante glicose, bastante açúcar para esse corpo, que a insulina vai funcionar e vai guardar no fígado, nas gorduras, principalmente no abdômen, quando em excesso, gerando a gordura visceral ali, e nos músculos. Só que o músculo, ele acumula quando ele é estimulado por uma atividade física, tá? E esse equilíbrio na pessoa que tem diabetes, na pessoa que não tem diabetes, é quando ela faz lá a glicemia de jejum, por exemplo, dá 70, 80, mas quando ela faz uma hemoglobina glicada, um exame de sangue que vê a média de glicose nos últimos 3, 4 meses, dá em torno de 4, em torno de 5, tá? Então, isso a gente vê um equilíbrio da glicose no sangue da pessoa que não tem diabetes. E da pessoa que tem diabetes? Como é esse equilíbrio para a gente saber? A pessoa que tem diabetes, falando aqui especificamente da pessoa que tem diabetes tipo 2, que é a que tem insulina, mas não funciona, que apareceu essa diabetes já depois dos 40, é a média que a gente vê das pessoas que têm diabetes tipo 2, muito relacionado um ponto primordial com o estilo de vida,
excesso de alimentação, problema de sono, um estresse demais, multifatores que levaram essa pessoa a ter resistência à insulina. Ela tem insulina, mas ela não funciona. E como é esse equilíbrio da glicose de quem tem diabetes? De quem tem diabetes tipo 2? Considerando aqui 2 exames, a glicemia capilar e a hemoglobina glicada. Na glicemia capilar, a gente tem que considerar, para a gente ver esse equilíbrio, nas refeições, seja qualquer refeição, café da manhã, almoço, jantar, antes das refeições, o ideal é dar 80 a 100. E 2 horas depois das refeições, o ideal é de dar ali 120, 130 até 150, nessa margem. Ela nunca vai dar um valor exato, vai repetir várias vezes o valor exato, porque a glicose a gente está absorvendo o tempo todo e usando o tempo todo. Então, dificilmente vai ficar igual, um valor igual. Mas o ideal é estar 130 após as 2 horas após a refeição ou próximo disso. É isso que eu prego dentro do método açucareto. E por que isso? Essa glicemia capilar? Porque no exame laboratorial chamado hemoglobina glicada, que vê essa média da glicose, do açúcar no sangue nos últimos 3 meses, nos últimos 3 a 4 meses, ela deve estar em equilíbrio próximo de 6 da pessoa que tem diabetes. Quanto mais se aproxima de 5, é melhor ainda. Quanto mais se distancia de 6, 7, 8, está mais desequilibrado. Então, o ideal aqui, para estar em equilíbrio, está próximo de 6,5 essa hemoglobina glicada. Eu falo isso no primeiro vídeo dessa série, tá? Explico esse detalhe e faço essa comparação, o porquê no método açucareto eu estimulo os meus pacientes a buscar a diabetes a glicemia de 130 pós-refeição, fazendo um comparativo com os estudos internacionais da hemoglobina glicada, para que esse valor evita várias consequências. Então, para fechar aqui, a glicose em equilíbrio da pessoa que tem diabetes tipo 2 ela está antes das refeições de 80 a 100, ou bem próximo disso, e 2 horas depois das refeições está até 150 ou 140, 2 horas após a refeição. E na hemoglobina glicada, no exame laboratorial, está próximo de 6,5, próximo de 6 ali, é uma glicose em equilíbrio. Estando fora disso, a gente está em desequilíbrio. E a maioria das pessoas que têm diabetes tipo 2, elas estão em desequilíbrio para mais e não para menos. No método açucareto, como é que eu faço isso para a pessoa entender o caminho que ela está? É porque às vezes a gente fala em diabetes controlada e boa parte das pessoas com diabetes não sabe exatamente o que é uma diabetes controlada ou qual caminho seguir ou como buscar isso, né? No método açucareto, eu faço essa tabela aqui para a pessoa saber onde ela está e aonde ela tem que chegar. Ela tem que buscar essa glicemia ótima aqui de 130 pós-refeição, glicemia capilar. Mas ela pode estar em qualquer caminho. A questão é saber onde eu estou e como é que eu faço para chegar nessa diabetes de 130 pós-refeição. Por que isso? Se eu não souber para onde eu vou, eu posso chegar em algum lugar que eu não queira estar, como uma consequência da diabetes que afeta o coração, por exemplo. Então, se eu permaneço numa diabetes de 200, mesmo que não sinta nada, e acho que está normal, e não sei qual o caminho disso, não sei como baixar isso, pode chegar num lugar que você não quer estar com um problema em consequência da diabetes. Então, eu faço esse mapa aqui, esse mapa no método açucareto, para que a pessoa que eu estou conduzindo, a gente consiga dar um passo a passo para evoluir, para chegar nessa glicemia ótima. E se essa glicemia não tiver em equilíbrio, né? O que acontece por dentro? Agora a gente vai entrar
em detalhes que você vai entender por que essa diabetes de 200, ela afeta o seu coração, suas veias e artérias, e você não vê. Não vê. Pelo menos até assistir esse vídeo, essa aula, que eu quero que você veja para evitar vários problemas. Você já ouviu alguém próximo de você dizer assim, né: "Parecia tudo bem, uma diabetes de 200, há um tempão, 5, 6 anos, parecia tudo tranquilo. Não, minha diabetes está controlada". Às vezes, quando verificava ali, era 200, quando verificava, mas não sentia nada, tudo certo. E aí, um belo dia, dá um probleminha e começa a sentir uma dor na perna. E aí, vai ao médico e descobre que a diabetes começou a disparar. E aí, aquele remédio que usava tem que aumentar o remédio, dobrar a dose do que tomava, aumentar outro remédio, às vezes até para insulina, ir para insulina. E aí começa vários problemas. Surgir vários problemas em consequência da diabetes. E aí, você já ouviu alguém falar, dizer assim: "Eu não gosto de ir para consulta médica, porque eu sempre acho as coisas que eu não quero". Ou eu vou pro sempre surge problemas ali, sempre o médico acha, o profissional de saúde acha problema. Você já ouviu alguém falar desse jeito? Com diabetes ou sem diabetes? É, aqui eu quero te mostrar que na diabetes, esses problemas eles estão lá escondidos. Na diabetes de 200 eles estão lá escondidos, só que você não vê, porque você não sente nada. E está acontecendo ali por dentro e você não percebe. Quando você vai perceber, já está instalado. É aquela dor na perna, que quando você vai para uma consulta, descobre, né? Descobre, mas já estava lá, que essa diabetes está alterada demais. Como ela passou um tempão ali de 200, você não sentia nada, ela foi desequilibrando mais ainda e foi danificando por dentro do seu corpo, inclusive pelo coração. Pelo coração. E aí suja, você tem a sensação, aquela pessoa tem aquela sensação que naquele momento apareceu. Não, não foi aquele momento que apareceu. Assim como a diabetes tipo 2 leva 8, 10 anos para aparecer, para surgir o sintoma da glicemia de 200, da glicemia alta, as consequências da diabetes no corpo também leva tempo para aparecer. Mas nem precisa aparecer se você mantiver essa diabetes controlada. E para você manter essa diabetes controlada de 130 pós-refeição, você não precisa sofrer por causa disso. Ele tem que ser simples e você tem que, como eu chamo no método do açucareto, tem que ser vantajoso para você. Porque é sua vida, você não dá para viver uma vida de doente. E se você não equilibrar essa glicose por dentro, não baixar essa de glicose para próximo de 130 pós-refeição, ou uma hemoglobina glicada ali próximo de 6, mantiver essa glicose de 200, mesmo que não sinta nada, essa glicose, mesmo que não sinta nada, ela gruda. Então, a glicose, se o açúcar no sangue não tiver em equilíbrio, ele vai grudar com alguma coisa. E qual o problema em grudar com alguma coisa? Esse grude, ele vai ser irreversível. Quer dizer que não vai ter jeito, uma vez que a glicose gruda com alguma coisa, não vai ter jeito. E aí, como ela vai afetar o equilíbrio do corpo todo, vai acontecer várias coisas que vai afetar principalmente coração, veias e artérias e outras consequências da diabetes que podem ser evitadas se você baixar essa diabetes. E como assim gruda, né? Para destruir esse corpo por dentro. A glicose alta, ela vai afetar o seu coração desse jeito.
a diabetes alta e o colesterol. A glicose, mesmo de 200, mesmo que você não sinta nada, ela vai grudar com o colesterol bom. Ou melhor, ela vai grudar com uma proteína que forma o colesterol bom. Ela grudando nessa proteína que forma o colesterol bom, o que vai acontecer? Qual é a função do colesterol bom, né? Ele é de limpar. Ele é tipo um carreador, como ele carrega, como a insulina, ela carrega a glicose, né? Ela é um sinalizador para a glicose entrar na célula, para tirar a glicose do sangue. O colesterol bom, ele vai limpar como se limpasse de excesso. O colesterol ruim, ele é o que trabalha mais e ele nem tem todo esse ruim. Se chama de ruim hoje porque é o que provoca entupimento das artérias. Mas eu quero que você dê um crédito para ele a partir de hoje, porque ele é um colesterol que é muito importante para você. O colesterol ruim, ele pega as gorduras, leva até o fígado para ser metabolizado e outros processos que ele faz. A gente tem gordura na parede da nossa célula, nossas células, a gente precisa desse colesterol para os hormônios, para a síntese de proteína, para o nosso corpo funcionar. Então, as nossas células, elas funcionam com o colesterol. E quem leva esse colesterol, essa gordura, certo? Que tem outras gorduras no nosso corpo também, é o colesterol ruim. Ele que carrega, então ele trabalha mais. E como o colesterol bom é como se limpasse aquele excesso, aquela sujeira. Então, o colesterol é o ruim, é o carrinho que leva, vamos imaginar assim. Por quê? Essa gordura que uma parte vem da nossa alimentação, outra o próprio corpo produz, vai para o sangue e lá do sangue não sai sozinho. Ele precisa de algo que leve. Quem leva essa gordura do sangue é o colesterol ruim. Boa parte, né, dessas gorduras. Lembrando que a gente tem outros processos também. E aí leva para ser usado. E o colesterol bom é que varre isso, não deixa acumular várias sujeiras. Então, para a gente entender aqui como esse açúcar afeta esse sistema aqui por dentro do nosso coração, veias e artérias, se a glicose gruda com uma proteína que vai formar o colesterol bom, o que acontece? A gente tem baixo de colesterol bom e a gente tem menos aquela pessoa que limpa. Então vai acumular sujeira. E aí, como tem menos que limpa, tem menos colesterol bom para limpar, para dar equilíbrio, né? Tudo no nosso corpo é equilíbrio, vai aumentar o colesterol ruim. O que acontece quando aumenta o colesterol ruim no nosso corpo? O colesterol ruim, leva mais tempo para ser metabolizado, para ser processado. Então, isso, como ele trabalha muito, ele acumula muita gordura ali para ser transportado, vai aumentar muito o trabalho dele, não tem a limpeza, e vai ter facilidade de formar placas de gordura nas nossas veias e artérias. Lembra que o nosso sangue ele circula por todo o nosso corpo? Então, se eu tenho um impedimento, se nosso vaso, as artérias, ela tem um volume, ela tem um diâmetro, né? Um tamanho. E se acumula gordura aqui dentro, ela vai ter menor diâmetro. E se entupir, o que acontece? Dá um infarto, quando essa veia entope no coração, essa artéria entope no coração. Dá problema na perna quando essa veia entope lá na perna. Dá o AVC, o derrame, quando essa artéria entope lá no cérebro. Então, ela pode dar problema em todo o nosso corpo, né? Os mais conhecidos é o infarto, o
o derrame, mas a gente tem esse sistema por todo o nosso corpo. E a glicose alta, de 200, vai grudar com esse colesterol bom e vai desequilibrar todo esse sistema que funciona perfeitamente. Um outro problema dessa diabetes alta que vai afetar o nosso sistema vascular, veias e artérias por dentro, né? É a diabetes alta de 200, por exemplo, e o colágeno. A glicose alta, a glicose de 200, mesmo que você não sinta nada, vai grudar com uma proteína chamada lisina. Essa proteína, ela é importante para produzir colágeno. É esse colágeno mesmo que a gente acha importante para a pele. Mas lá nas nossas veias e artérias, esse colágeno também é muito importante. E lá não é estética, tá? É funcional. Imagina, o coração, ele joga sangue, a força que ele joga, né? Então, quando a gente mede a nossa pressão arterial, é a força do sangue que está batendo na parede das artérias. E dá lá 9 por 6, às vezes 15 por 10, que está fazendo muita força. Mas a gente mede essa força que o sangue está jogando o sangue na parede das artérias pela pressão arterial, por exemplo, né? Que a gente verifica naquele aparelhinho, aquele aparelho. Imagina a força que esse coração faz e essa artéria faz para levar esse sangue e voltar. Então, o colágeno é muito importante para essa elasticidade. Ela expande quando vem um volume de sangue e volta. Assim como nossas veias também, a gente tem um sistema para que esse sangue volte lá saia lá da perna, saia do pé, a gente tem a gravidade, e volte para o coração sem que fique na perna. Imagina essa engrenagem perfeita. Imagina, se você pegar um cano, uma mangueira qualquer, colocar em cima, o que é que vai acontecer? Encher de água, o que é que vai acontecer? Soltar essa água vai para baixo, certo? Pela lei da gravidade. No nosso corpo, para que não aconteça esse exercício da lei de gravidade, dentro das nossas veias tem válvulas que jogam esse sangue para cima e vai para o coração e não volta, não fica acumulado no pé. Se não funcionar essas válvulas, não funcionar esse sistema, esse líquido, o sangue, ele fica acumulado lá na nossa via, vai ficar acumulado para sempre na nossa perna e a gente não vai ter suportar o inchaço. Então, o colágeno, ele é importante para essa que a gente chama, num termo saudês, de complacência, né? Esse aumento dos vasos e diminuição. Para esse sistema cardiovascular funcionar perfeitamente para distribuir oxigênio e nutriente para todas as nossas células. Quando eu tenho a glicose alta, de glicose de 200, por exemplo, mesmo que não sinta nada, essa glicose ela gruda com a proteína que vai formar o colágeno. Se ela gruda aquela proteína vai formar o colágeno, de uma vez que ela gruda, ela não desgruda mais. Aí o que a gente tem? Essa baixa de produção de colágeno. E o que acontece com as veias e artérias? Principalmente as artérias, elas endurecem. Elas não têm a capacidade mais de aumentar de volume e diminuir. E qual o problema que a gente vai ter? Principalmente, é quando se tem um problema lá no pé, não chega nutrientes necessários. A sua capacidade de circulação já fica afetada, inclusive dentro do seu coração. Por quê? O colágeno, a glicose alta de 200 colou numa proteína chamada lisina e isso foi desencadeando a baixa produção de colágeno, e aí eu não tenho colágeno suficiente e essa veia e artéria vem endurecendo. Não sei se você já viu pessoas, principalmente idosas, que têm diabetes há muito tempo, principalmente descontrolada há muito tempo, quando vão para o hospital, ou se pega mesmo, né? Se sente aqui as veias em cima da pele, elas estão endurecidas, elas não estão moles, e qualquer coisa extravasa ou a veia não suporta.
Justamente é por causa disso, um dos pontos. E aí, a gente observa isso na pessoa com diabetes, que tem essa glicose aumentada por muito tempo, e que também mantém essa glicemia de 200, é menos pelo na pele, né, no corpo, queda de cabelo e várias outras que o colágeno é importante. Então não é só para a pele, né? Por dentro também esse colágeno é importante. E o outro, né, que a diabetes alta, a diabetes de 200 causa esse problema que vai grudar é numa proteína chamada plasmina. E isso a gente não vê, está escondido por dentro do nosso sistema. E o que acontece? O que acontece quando a glicose alta, ela gruda com essa plasmina? Eu quero te lembrar aqui, ela não vai grudar por escolha, ela vai grudar porque ela está em excesso. E é por isso que a gente tem que buscar o equilíbrio, a diminuição dessa glicose. Então, essa glicose vai grudar com essa proteína plasmina, e essa plasmina, ela vai inibir, né? Ela vai limpar o corpo de trombos. Então, imagina, o nosso sangue, ele está numa força toda. O coração joga em todo o nosso corpo, nas nossas veias e artérias, ele está circulando com tudo que tem dentro do sangue, né? Que tem vários nutrientes, proteínas, glicose, sódio, várias outras coisas tem ali no nosso sangue. Então, com essa força que ele vai bater nas paredes das artérias, tudo, naturalmente se forma trombos. Essa plasmina faz com que esses trombos, vamos imaginar que fossem pequenos coágulos de sangue. E aí esses trombos que são formados naturalmente, essa plasmina, ela faz com que, com outras reações do nosso organismo, faz limpar esse trombo e que a gente não tenha problema com isso no decorrer da vida. Né? Que o tempo todo está acontecendo ali e a gente tem um sistema natural que vai limpar isso do nosso corpo. Quando a glicose está alta por muito tempo, e a glicose de 200 também acontece isso, ela gruda na plasmina. E glicose alta, uma vez grudada, ela não desgruda mais. Então, eu tenho baixa dessa produção de plasmina, e então eu vou ter uma baixa defesa desse antitrombo. Eu não vou ter mais essa limpeza no meu corpo, porque essa glicose descontrolada, essa glicose de 200 ou mais, ela danificou, ela está destruindo esse corpo por dentro e eu não estou vendo. Então, o que a gente viu é um pouquinho dos perigos para a circulação, para o coração, para as veias e artérias, por dentro, um perigo que você não vê. Porque está acontecendo ali, a gente tem nem noção de que está acontecendo. Até porque, se você está com a diabetes tipo 200, boa parte não sente nada. Só vai sentir quando está afetado esse corpo por dentro. Então, para você, tá tranquilo. E, às vezes, você nem sabe o que é uma diabetes tipo 2 controlada, nem sabe o que fazer. Então, esses perigos que a gente viu aqui por dentro, acontece por dentro, é o porquê você tem que baixar essa glicemia para 130 pós-refeição, próximo disso, e uma hemoglobina glicada de próximo de 6, para evitar que isso aconteça por dentro do seu corpo. Então, a partir de agora, você já vê esses perigos. Claro que quando eu falo em baixar a glicemia, controlar a diabetes, ela não precisa gerar sofrimento para você, não precisa você entrar naquelas restrições absurdas de diabetes e não precisa comer comida de doentes. Você não precisa viver vida de doente para controlar a diabetes. Aliás, se você entrar em restrição grande, entrar em vida de doente, aí que você não consegue manter essa diabetes baixa mesmo. É um processo,
É um passo a passo que ele tem que ser simples e vantajoso para você no seu dia a dia, na sua vida como um todo. E qual tá o erro, né, que eu vejo frequentemente as pessoas com diabetes tipo 2 que querem baixar essa diabetes de 200 para 130 ou próximo disso. O erro tá em querer baixar só com remédio. Às vezes a gente quer resolver rápido as coisas mesmo e quer que as coisas sejam fáceis, né? Fáceis. E às vezes a gente não tem, a pessoa não tem essa informação toda que eu estou explicando aqui no canal. Então eu falo muito, mas eu falo detalhes que acontece por dentro na diabetes para que você conheça e evite. Então, um erro gigante que acontece com a maioria das pessoas que têm diabetes tipo 2 é tentar baixar essa diabetes só com remédio. O remédio ele vai te ajudar, mas não é ele que vai manter essa diabetes controlada. Sabia disso? E aqui eu não estou pregando contra remédio, tá? Eu acho que o remédio ele é necessário, principalmente se a diabetes está alta. Mas os teus hábitos do teu dia a dia, e eu já vou te falar aqui quais são, é o que vai fazer você manter essa diabetes controlada. Muitas vezes, quando você busca esses hábitos, você vai diminuindo seus remédios, que você teve que ir aumentando porque essa diabetes não baixava, e é possível até ficar sem remédio, controlando só com esses hábitos. Mas ele é um processo que exige responsabilidade e acompanhamento profissional. Não é da noite para o dia, mas é possível. Mas é possível. E controlar só com remédio, o que vai acontecer se você fizer isso? Cada vez mais você tem que aumentar a dose do remédio, porque essa diabetes não está baixando, ou aumentar o número de remédios. Porque o remédio, a medicação para diabetes, ela vai agir só te ajudar naquela glicose que já está no sangue ali, às vezes excretar pela urina, é que vai dar outros problemas, mas a fonte, né, para não chegar aquela glicose em excesso ali no sangue, ele não vai estar trabalhando. E outra coisa, ele não vai estar corrigindo por dentro essa diabetes. Ele vai estar só remediando em si. Mais uma vez, eu não sou contra o remédio. Eu sou a favor do remédio, mas não é ele que vai manter essa tua glicose baixa, essa tua glicose de 130. Ele vai te ajudar. Mas você precisa se ajudar com hábitos que eu já vou te falar aqui e o que eu falo aqui também no canal. E para te mostrar um pouco da realidade aqui disso tudo que eu acabei de falar, de como essas artérias, né, os trombos, quando a glicose gruda lá com a plasmina que dá trombo, quando a glicose gruda com a proteína para não formar o colágeno, que essa artéria fica rígida, que quando essa limpeza de trombos não é feito, e ainda, né, quando tem bastante resistência à insulina, e resistência à insulina é quando você produz insulina e essa insulina não funciona direito, e essa glicose fica muito alta, que acontece na diabetes tipo 2, e essa própria resistência à insulina, ela provoca ainda mais a gordura abdominal, e a gordura abdominal afeta muito mais essa resistência à insulina, que a gente tem os hormônios inflamatórios que viram o efeito cascata, que a gente vai abordar muito isso lá na aula sobre gordura abdominal e diabetes, que vai estar nessa playlist também. Então, o resultado disso aqui, segundo a Federação Internacional de Diabetes, só no Brasil, né? No Brasil, se a gente somar os problemas cardiovasculares de coração, veias e artérias, a gente tem aqui 16,4% das pessoas que têm diabetes têm problemas cardiovasculares. E de onde eu tirei esses 16%? É muita gente que a gente vai ver em números. Agora, doença arterial coronariana, coronária é a artéria que está lá no seu coração. 8,9% das pessoas que têm diabetes, elas têm problema, né, na coronária, na artéria do coração, só no Brasil.
Doença na artéria periférica, né, mais nas extremidades do corpo, né, do corpo, 0,7%. Doença cerebrovascular, né, de veias e artérias que está no cérebro, também essas pessoas com diabetes têm consequências, só o que foi mensurado pela Federação Internacional de Diabetes no Brasil. Insuficiência cardíaca, que também é um problema direto no coração, que essa glicose alta afeta tanto válvulas, veias e artérias por dentro desse coração. Então, no todo de problemas diretamente cardiovascular, né, coração, veias e artérias, a gente tem 16% que foi mensurado no ano de 2021 somente. E para você ver isso em números, tá? Então, a Federação Internacional de Diabetes, em 2021, que é o último relatório que ela traz disso, ela diz que no Brasil tem 15 milhões de pessoas com diabetes. Dessas 15 milhões de pessoas com diabetes, 14 milhões são diabéticos tipo 2. E poderia ser evitado. Dessas pessoas desse total de 15 milhões, os 16,6% das pessoas que têm diabetes, que têm problema cardiovascular, esses 16,6% corresponde a 2.580.000 pessoas com diabetes que têm problema cardiovascular. É muita gente. Se você vê o tamanho de uma cidade grande, uma metrópole. Então, é muita gente. E tanto a diabetes tipo 2, o aparecimento da diabetes tipo 2, quanto as consequências da diabetes, como o cardiovascular, poderia ser evitado. Então, se você não compartilhou esse vídeo aqui, já compartilhe com pessoas que têm diabetes. Porque quando ela sabe todos esses perigos e de tudo que já foi mapeado, e sabe buscar um caminho para baixar essa diabetes, você ajuda e evita vários sofrimentos. E quando a gente fala de sofrimento, não é de uma pessoa, é da família como um todo. O custo social da diabetes, ele é muito caro. E você que está me escutando que tem diabetes tipo 2 sabe disso. Não só o custo financeiro, mas o custo social de você perder algumas liberdades, perder liberdades da vida por causa das consequências da diabetes, perder mobilidade, movimento do corpo por causa da diabetes, perder qualidade na sua vida por causa das consequências da diabetes. Então, se você não compartilhou esse vídeo, agora está na hora de compartilhar. E se você não se inscreveu nesse canal, já te inscreve para não perder nenhum vídeo sobre diabetes tipo 2 para te ajudar a baixar essa diabetes. E agora você deve estar se perguntando, tá, Marcelene, você me falou de várias consequências por dentro, de vários perigos por dentro da diabetes, mas como, né? Por onde começar a baixar essa diabetes para não afetar esse coração? E aqui eu vou te falar 3 pontos chaves para você que merece sua atenção. E frequentemente eu estou trazendo isso no canal Açucareto, nas redes sociais da Açucareto de uma forma gratuita. No YouTube, no Instagram, no Facebook, justamente para essa informação chegar até você e para te mostrar, né, que baixar a diabetes, ela não precisa ser um sofrimento para você. Você tem que entender algumas coisas, ser intencional, mas que ela não precisa gerar um sofrimento e nem precisa ser difícil para você, e nem você precisa levar uma vida de doente. Então, esses 3 pontos chaves aqui. O primeiro é saber a sua diabetes por dentro. Nessa aula de hoje, que a gente viu como a diabetes alta de 200 ou mais afeta o seu coração, as suas veias e artérias por dentro, é isso, diabetes por dentro. É você entender esses perigos e o porquê você tem que fazer, porque aí fica mais fácil de você fazer, concorda? Me diz aí se você sabia de todos esses detalhes,
da diabetes desses problemas que a diabetes causa, que você viu nesse vídeo. E se ficou alguma dúvida, também deixa aqui nos comentários, porque assim eu gravo outras aulas para você. E a gente vai se comunicando e de uma forma intencional, o açucareto, a equipe do açucareto vai te ajudando para baixar essa diabetes. Então, saber essa diabetes por dentro, a gente viu um pouquinho do coração. Você olha a playlist da diabetes alta, o perigo que você não viu, que você vai conhecer partes dessa diabetes por dentro, né? E também outras nuances da diabetes, de sono, de como o sono afeta a sua diabetes por dentro, o controle, o descontrole, saber sobre essa diabetes por dentro, entender o que está acontecendo por dentro do seu corpo, porque assim fica muito mais fácil de você saber onde quer chegar, certo? Então, quando você não sabe onde você está, não sabe qual o problema, os problemas que você tem, os sintomas que você tem por causa da diabetes e como está acontecendo por dentro, você não sabe o porquê você está criando aquele caminho e também não sabe aonde vai chegar, porque você desconhece como está o seu corpo por dentro. E para isso você não precisa ir para uma faculdade. Esse canal aqui é de educação em diabetes. Quando a gente fala de educação em diabetes, a gente fala disso, de você conhecer o problema por dentro, de você conhecer o problema por dentro e o que fazer para solucionar esse problema e ter uma vida de qualidade mesmo tendo diabetes. E o terceiro ponto, o segundo ponto-chave para você ter atenção é saber praticar os 3 hábitos para consertar essa diabetes por dentro. No método do açucareto, eu falo desses 3 hábitos e ajudo a pessoa que tem diabetes tipo 2 a colocar isso no dia a dia dela de uma forma que seja fácil para ela e vantajosa para ela no seu dia a dia. E o primeiro hábito é comer o que gosta, consertando essa diabetes por dentro. Aí você pode estar dizendo, mas tu tá de sacanagem comigo, né? Comer o que gosta e ainda consertar essa diabetes por dentro é possível se você entender a diabetes por dentro, se você entender como essa alimentação funciona por dentro para você consertar o problema da resistência à insulina, fazer a insulina funcionar melhor e o seu corpo trabalhar a seu favor de uma forma simples no seu dia a dia. Dentro do método açucareto, eu tenho um método que ensino isso, que eu chamo de refeição coquepé. Você comer o que quiser com prazer, porque se não for vantajoso para você, você fazer as coisas e usar o seu comportamento a seu favor, você não consegue fazer por muito tempo. Se você não consegue fazer por muito tempo, você não consegue baixar a diabetes por muito tempo. Se você não consegue manter essa diabetes baixa, você tem várias consequências e acaba vivendo uma vida de doente. Então, quando você consegue fazer as coisas de uma forma simples no seu dia a dia, você consegue fazer por muito tempo. Quando eu ensino isso no método açucareto na refeição coquepé, a pessoa aprende a fazer isso nos hábitos dela de alimentação. Eu não, como enfermeira, eu não prescrevo alimentação. Eu ensino como acontece isso por dentro para ela consertar o principal problema dela na diabetes tipo 2. E lembrando que na diabetes tipo 2 é a única diabetes, o único tipo de diabetes que dá para consertar esse problema por dentro. E é mais fácil do que você imagina. E o outro hábito, né, os 3 hábitos, um é comer o que gosta, consertando essa diabetes por dentro. O outro é dormir para consertar essa diabetes, é saber que o sono ele interfere nesse controle da diabetes, ele te ajuda ou te prejudica, que o sono ele vai interferir em produção de hormônio que vão estar diretamente ligada com a sua saciedade, com a vontade de comer doce, com o teu controle hormonal, com a síntese, né, a produção lá de colesterol, a absorção de açúcar no sangue, o equilíbrio de açúcar, o não acúmulo de gordura, a melhoria dos processos inflamatórios. Então, o sono como um sono de qualidade. No método açucareto eu chamo de sono pirulito. É realmente você aprender a dormir
como uma criança, para que esse sono seja usado em seu benefício e não contra você. E o terceiro hábito é usar a sua força muscular para baixar essa glicose. A força muscular, no método açucareta eu falo que a musculação é a principal atividade física para a pessoa que tem diabetes, para ajudar ela a baixar a diabetes. Por quê? A musculação vai fazer com que desenvolva ali o músculo, e o músculo, ele usa, além da via insulina, né, que para absorver e acumular a glicose, ele usa outras vias pelo próprio estímulo muscular. Outras atividades físicas fazem isso? Fazem. Só que na musculação você tem um controle mais efetivo. Então, você que já tem um problema de saúde, você consegue fazer. E eu não estou falando de uma musculação para virar marombado. Estou falando de uma musculação que a gente chama de terapêutica e você vai evoluindo. Mas, até o momento de todas as atividades físicas, para você chegar nesse ponto que o seu corpo absorva a glicose, absorva açúcar, tire aquele excesso de glicose, ajude a tirar aquele excesso de glicose, além da insulina, a musculação é a ideal para a pessoa que tem diabetes. E aí é adequar, se não gosta da musculação, é adequar com uma atividade física que você gosta, mas que ela tenha isso, que você tenha isso no seu dia a dia. E a questão é, como eu faço isso no meu dia a dia, de modo que se torne simples para você fazer, não se torne cansativo, não se torne sacrifício, não se torne sofrimento para você, nem alimentação, nem atividade física, nem o sono. São a questão de usar o seu comportamento a seu favor. No método açucareto, eu digo que se você não usar o seu comportamento, se for aquilo que você gosta, comportamento é aquilo que você gosta de fazer, como você gosta de fazer, e usar esse conhecimento todo de diabetes por dentro, da alimentação, do sono, da atividade física, quando você une isso no seu dia a dia de uma forma simples, se torna vantajoso para você quando você usa o seu comportamento a seu favor, né? Aquilo que você gosta de fazer, e você consegue fazer isso por muito tempo, para o resto da vida, e controlar a diabetes, baixar essa glicemia, não se torna problema para você. Se torna vantajoso para você e você vive com qualidade. E evita essas várias consequências da diabetes, inclusive do coração. E o terceiro ponto-chave aqui para você ter atenção e aprender a fazer para evitar esses problemas não só do coração, de veias e artérias, mas outros problemas da diabetes, é saber mapear a sua glicemia. Porque o que é mapear a sua glicemia? É verificar a sua glicemia, saber quando você tem que verificar, os horários. Por exemplo, no método açucareto, quando a gente inicia o método para a pessoa baixar essa glicemia, ela verifica 3 vezes na semana, nas 3 refeições. Então, é verificar essa glicemia e de uma forma intencional. Por exemplo, no método açucareto, quando inicia, a pessoa faz isso. Só que em alguns momentos, por exemplo, ela quer trocar a medicação dela, ou ela quer diminuir a medicação dela junto com o médico dela, ela faz um mapeamento dessa glicemia para baixar, para tirar essa medicação com segurança, ou fazer uma atividade física com segurança, ou mudar de atividade física com segurança, mudar a alimentação com segurança. Então, esse mapeamento da glicemia, essa verificação da glicemia é essencial. Além de verificar a glicemia, anotar, porque você não vai guardar na memória, nossa memória é seletiva, então anotar que você tem um mapeamento disso completo, e analisar. Analisar é você saber o que você comeu, como impacta isso na sua glicemia, se ela está baixando, se ela está aumentando, o seu sono, o seu estresse. E aí, com o tempo que você faz esse mapeamento, você não precisa fazer isso a vida toda, não. Você precisa entrar num processo para você aprender, e geralmente leva 4 semanas para você aprender bem ali, e aí fazer isso em momentos necessários. Momentos necessários que você vai
saber quando fazer. Quando fazer. Então, mapear essa glicemia, de saber mapear, verificar, anotar e saber analisar, ele vai te dar um caminho, que dentro do método açucareta eu chamo de mapa D130. Mapa D130. Para saber onde você está, para onde você quer chegar. Por que isso? Porque é muito importante saber mapear a sua glicemia. E isso aí você não tem que terceirizar para ninguém. Não tem que terceirizar para um enfermeiro, você não tem que terceirizar para o seu médico, para o seu nutricionista, não. Você tem que aprender a fazer, porque você é responsável pelas suas escolhas. Então, isso permite que você viaje, por exemplo, e saiba o caminho do seu mapa da diabetes 130. Que você trabalhe, que você case, crie seus filhos, você sabe aonde vai dar. Como eu gosto de pensar. Se você não sabe aonde vai chegar, não sabe aonde quer chegar, de repente você pode chegar num lugar que você não queria estar. Então, o mapa D130, o mapeamento da sua glicemia, ele permite saber se essa sua diabetes está controlada. Porque o exame de laboratório, que é a hemoglobina glicada, você faz de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. Você faz 2 vezes no ano, 3 vezes no ano. E a glicemia capilar, o mapeamento da sua glicemia, você pode fazer quando você quiser. Ela te dá uma resposta na hora ali, na hora ali. E aí te indica um caminho, sim, um caminho, e te indica o que corrigir, né? Aonde você pode potencializar aquele hábito, aquilo que você está fazendo e onde você tem que corrigir, sem sofrimento para você, no seu dia a dia, de uma forma simples para você. Então, mapear a sua glicemia, verificar, anotar e saber analisar, você saber analisar, saber o que está acontecendo ali com a sua glicemia, com a sua diabetes por dentro, com a sua alimentação, com o seu sono, com a sua atividade física, você saber disso mesmo, ele te mostra o caminho, ele te diz se você está no caminho certo ou se você precisa alterar as velas, né, para chegar aonde você quer no seu objetivo, de modo que a diabetes não seja problema para você, ela seja só uma pequena etapa de ajustes ali e não seja problema para você viver a sua vida com qualidade. E qual o efeito colateral de tudo isso, desses 3 pontos chaves? O grande efeito disso, né, é que você cria o seu mapa, gera o seu mapa da diabetes 130, o seu mapa da diabetes controlada, e você gera, né, o seu mapa da diabetes que não afeta o seu coração, que não afeta o seu corpo por dentro, que você não tenha consequências da diabetes, que você deixa de fazer parte ou não faz parte das estatísticas que eu te mostrei. E vive a sua vida de qualidade, a vida extraordinária que Deus fez para você viver. E que a diabetes ela precisa de cuidados, sim, mas você não precisa viver uma vida de doente. Você ainda tem muita coisa para fazer nesse mundo. Você ainda tem muitos sonhos para realizar, objetivos, seja casar, seja cuidar dos seus filhos, seja se manter casado com a sua esposa, seja viagens, seja continuar no seu trabalho, seja fazer suas empresas, seja curtir os seus netos, independente da sua idade. Diabetes não precisa ser problema para você, mas você precisa ter cuidados intencionais para baixar essa diabetes para 130 após refeição e manter essa diabetes desse jeito, de uma forma que ela não afete seu corpo por dentro, no corpo por dentro e não gere essas consequências. E isso, no seu dia a dia, ele deve ser de uma forma simples e vantajosa para você viver a sua vida extraordinária que Deus te deu para viver. Se não compartilhou esse vídeo, já compartilha com duas pessoas que têm diabetes, que têm pré-diabetes, tenho certeza que vai ajudar bastante. E assim a gente cria uma comunidade, um clube de pessoas que mesmo com diabetes
não tem consequências da diabetes ou não tem agravamento dessas consequências. Deixa tuas dúvidas aqui nos comentários, ou se você não gostou do vídeo, ou se você gostou do vídeo, de qualquer forma, seus comentários são bem-vindos, é uma forma da gente se comunicar. E aí, vou gravando mais aulas, ou se você não gostar, não gravando, mas a missão aqui é minha, né? Ela não é sua, vou continuar gravando aulas, mesmo que eu fale muito, mesmo que seja demorado, mas para essa informação chegar a muitas pessoas que têm diabetes, a milhares de pessoas que têm diabetes tipo 2, para saber que existe um risco por dentro dessa diabetes medicamentosa e para saber que ela pode baixar essa glicemia, pode baixar essa diabetes dela sem sofrimento, de uma forma simples e vantajosa, para que ela viva uma vida de qualidade, a vida extraordinária que Deus te fez para viver. Então, até a próxima aula.